nós iremos projetando na tela, nós temos aqui a Era Napoleônica, esse período de organização, onde a França passava por momentos conturbados na questão política, na questão econômica, na questão da organização social. A partir do diretório, nós temos justamente 3 cônsules que vão ao poder. Dentre eles, nós temos a figura do Napoleão, que vai se destacar em relação aos demais, e justamente nesse slide nós temos essas imagens provocativas. Na primeira, e na segunda nós temos retratado o Napoleão pomposo, o imperador, o guerreiro que vai justamente reorganizar a França, e ao mesmo tempo o pintor está retratando essa realidade no quadro através de outra perspectiva, através de uma realidade que se mostra uma pessoa que está ali enfraquecida, desestruturada. E é justamente na era napoleônica que nós iremos refletir um pouco sobre a questão da construção da história e da construção desse nacionalismo francês que também se repercute para outros países. Então nós temos aí a era napoleônica, que vai de 1804 a 1814, e nós iremos entender um pouco da perspectiva histórica a partir do momento da Revolução Francesa, com seus ideais de igualdade, liberdade, fraternidade, que culminou na ascensão de Napoleão, que torna-se justamente o imperador. Lembrando que a grande desconstrução promovida pela Revolução Francesa era de combater o antigo regime, a monarquia, mas ao mesmo tempo outra classe está justamente em ascensão, e essa classe não eram os trabalhadores e nem os camponeses, mas justamente a burguesia nascente. Com a ascensão do Napoleão, nós percebemos também uma valorização à burguesia nascente e um desenvolvimento econômico acelerado em relação a essa classe. E a destituição, claro, da monarquia, na figura do rei Luís XVI, que acaba sendo guilhotinado na Revolução Francesa. Mas, ao mesmo tempo, com a queda do Napoleão, ressurge a monarquia, mas uma monarquia reconfigurada, onde o irmão de Luís XVI, o Luís XVIII, assume o poder, trazendo de novo a monarquia, mas de agora de uma outra forma, a partir dos princípios da Revolução Francesa. O próprio Napoleão Bonaparte acaba se destacando através do exército, através dos seus combates, das suas batalhas, e ele é o mais indicado nesse primeiro momento para assumir o governo da França. Primeiro como cônsul, né, um dos mais destacados, e depois ele mesmo se intitula, né, em 1804, como imperador da França. E aí nós iremos ver justamente essas características que nortearam a figura do Napoleão. Fazendo uma breve revisão da aula anterior, nós vimos justamente a Revolução Francesa na perspectiva da queda da Bastilha e o início da Revolução, né, o símbolo, o ponto mais alto que se culminou para a Revolução na França foi justamente a queda da Bastilha, que era uma prisão onde todos aqueles que eram contrários ao monarca, ao rei, aos princípios da monarquia, ficavam ali aprisionados. Vimos também a questão das mulheres na Revolução, até a constituição das mulheres, né, em relação aos direitos da mulher e da cidadã. Vimos até uma principal expoente que redigiu esse norteamento. Vimos também a monarquia constitucional. Um dos princípios agora da Revolução Francesa era se colocar uma constituição que estivesse acima do rei. O rei não era visto mais necessariamente como o direito divino de poder estar acima da lei, mas é necessário uma lei que organize toda a sociedade. Vimos também a Convenção Nacional, na divisão de diversos grupos políticos, né, os jacobinos, os gerondinos, os colideres e a planície, que eram aqueles que estavam justamente atrelados a quem estivesse no poder, não importa se eram jacobinos ou se eram girondinos, eles estavam de acordo com o poder vigente. Vimos também a questão do diretório, que era justamente essa conturbação política gerada pela consolidação da Revolução Francesa, que gerou muitas mortes, o desenvolvimento de muitas guilhotinas, e também a pobreza, a fome, a miséria e as grandes
as grandes guerras e conflitos existentes no interior da França. E a partir do diretório é que surge justamente a figura do Napoleão Bonaparte, que ele acaba vencendo diversas guerras externas e acaba sendo o herói nacional, com muita visibilidade. A partir do dia 10 de novembro de 1799, um grupo militar dá um golpe e aí o Napoleão acaba assumindo o poder. E aí nós vimos também o significado da Revolução Francesa, né, principalmente em combater o antigo regime, em colocar em prática as ideias iluministas e justamente separar a igreja do Estado, valorizar o incentivo das escolas. Percebemos também na aula anterior a necessidade de divulgação das primeiras escolas e essas escolas que não estavam mais atreladas ao poder da igreja. Então, na aula de hoje, nós iremos ver justamente esses tópicos. O que foi a Era Napoleônica, o que representou essa parte da história para os demais países e até para a nossa compreensão de política, de sociedade nos dias de hoje. E aí nós vemos algumas estratégias utilizadas pelo Napoleão Bonaparte em expandir territórios, em conquistar novos territórios. Um deles foi justamente entrar em confronto com a Inglaterra, já que a Inglaterra está rodeada pelo mar e ficava muito mais difícil de combater os ingleses, houve-se essa estratégia, né, chamada de bloqueio continental. E aí nós iremos ver as principais características do bloqueio continental, essa estratégia do Napoleão, se deu certo, se não deu certo, as consequências que isso gerou. Também, outro confronto entre o Napoleão foi justamente com a Rússia que estava também é, em busca de interesses, juntamente com contrários às buscas de interesse do Napoleão, e nós percebemos uma desastrosa campanha na Rússia, justamente por uma estratégia de guerra muito conhecida, que foi firmada nesse período e também foi reutilizada no período da Segunda Guerra Mundial. Foi a mesma estratégia que derrotou o exército de Hitler, posteriormente, anos depois. A queda de Napoleão, né, a primeira queda de Napoleão, que ele faz uma concessão, ele deixa o poder, e também os últimos períodos de governo de Napoleão, quando ele tenta voltar ao governo da França, conhecido como o governo de 100 dias. Então, a nossa aula de hoje, a nossa exposição de hoje, circula através desses tópicos, né? O bloqueio continental, a desastrosa campanha na Rússia, a queda do Napoleão, o governo de 100 dias e a sua morte, que vai se dar no ano de 1815. E aí nós temos essa imagem representando o Napoleão, e ao mesmo tempo nós trazemos aquilo que se foi produzido posteriormente sobre a figura emblemática do Napoleão, porque ao mesmo tempo que era uma figura forte, que derrotou vários exércitos, posteriormente por meios televisivos, da mídia, existe uma satirização do personagem, do Napoleão Bonaparte. E aí nós temos algumas imagens que nos ajudam a elucidar, por exemplo, os desenhos animados no Pernalonga. Nós vemos justamente uma crítica ácida à figura do Napoleão, tido como um louco, como alguém que tem o desejo de atingir grandes objetivos, mas ao mesmo tempo perde-se nos seus próprios objetivos, nos seus próprios desejos, né? Foi o que justamente levou à queda do Napoleão, esse desejo de grandeza. Não diferentemente, nós vemos essas duas outras imagens abaixo, representadas pelo Roberto Bolanhos, onde nós temos também a figura icônica e a representação, mesmo sendo alguém de baixa estatura, alguém mediano, né, para a sociedade da sua época, nós vemos alguém grande nos seus ideais, alguém que pensa muito alto. E a partir daí acaba levando-se a sua própria destruição, o que foi que aconteceu justamente nesse período do Império Napoleônico. E aí nós temos duas imagens que nos remetem aos episódios onde, na figura do Roberto Bolanhos, o Napoleão foi ridicularizado, foi satirizado, levando-se a uma crítica, né? A uma crítica a essas personalidades que perpassam a nossa história, que estão nos livros de história, e nós percebemos esse grande contraste, né? O desejo de grandeza, desde o Alexandre Magno, né? O Alexandre o Grande,
na antiguidade, nós vemos também esse desejo de posses de muitos territórios na figura do Napoleão. E aí nós temos essas imagens que nos ajudam a refletir sobre justamente esse período da história que nós estamos analisando. E também percebemos como as novas imagens dessas personalidades acabam sendo reconfiguradas, acabam sendo refeitas a partir dos nossos olhos, a partir dos olhos das gerações futuras, né? O Napoleão visto agora como uma forma de mais, mais crítica e mais ácida no sentido de ridicularizar o próprio personagem, né, desse desejo de grandeza exacerbado que existia nessa personalidade. Mas, ao mesmo tempo, nós percebemos justamente nessa era napoleônica, na ascensão do Napoleão, o valor que lhe é dado a partir das grandes conquistas, a partir dos grandes confrontos que ele realiza. Então, de fato, é uma pessoa admirável no sentido de estratégias de guerra, desde soldado até as grandes patentes como general, ele é um dos que mais se destaca. E no contexto histórico da época, no período do Diretório, onde os deputados eles estavam ali, foram eleitos 5 deputados para se reorganizar a sociedade francesa, houve-se muita corrupção dentre eles. E aí se percebeu que, nesse meio de corrupção, era necessário que surgisse alguém heróico ou que alguém que solucionasse os problemas. Justamente no dia 9 de novembro de 1709, houve esse golpe de Estado justamente para solucionar esse problema, essa desorganização política, desorganização econômica e social que a França estava vivendo. E aí, por isso, a partir desse golpe de Estado, a partir dos militares que se reuniram nesse período, né, por isso nós dizemos que a Revolução Francesa foi de 1789 a 1799, porque a partir desse período agora vem a Era Napoleônica, onde o governo ele foi entregue a 3 cônsules, né? 3 pessoas estavam agora direcionando os novos caminhos, os novos rumos da França. E aí nós temos o Napoleão Bonaparte, o Emmanuel Joseph e o Roger Ducos. E ao mesmo tempo nós vemos nessa figura como é que a figura do próprio Napoleão ela está diferenciada dos demais cônsules. Embora sejam 3 que vão tomar as decisões políticas e econômicas da França, nós temos mais expressividade na figura do Napoleão. E, ao mesmo tempo, vai ser outorgado a ele muito mais poder sobre as decisões. Enquanto os outros estão de forma preto e branco, né, eles estão com a mesma expressão, e quem está em destaque na figura central é justamente o Napoleão Bonaparte. E isso vai trazer consequências muito grandes, porque ele vai apagar a figura dos demais, trazendo de fato essa centralidade quando ele se torna o imperador da França. E aí, se em novembro houve a eleição dos 3 cônsules, um mês após, em dezembro, foi decretada uma nova Constituição. Toda vez que um governo muda, e esse governo ele parte de outros princípios, se é gerada uma Constituição. A Constituição é a carta maior, a lei maior que dirige, que regula os princípios da sociedade. Por exemplo, nós temos a nossa Constituição, que foi formulada, a última Constituição, em 1988. Então, onde o poder executivo da França deveria ser exercido por esses 3 cônsules, né, o que se dizia a Constituição de dezembro de 1799. Napoleão tinha o poder de propor leis, nomear os principais funcionários da administração, controlar o exército e conduzir as relações exteriores. Então, o maior poder estava concentrado nas mãos de Napoleão. Os outros estavam apenas para concordar ou pequenos poderes que eram lhe dados, tendo em vista que, mesmo que eles exercessem alguma função, Napoleão é quem dava a martelada final sobre todas as características colocadas, né? Já que ele tinha uma maior quantidade de poder nas suas mãos, né? Concentrada em suas mãos. Mas isso ainda era pouco para o Napoleão, ele queria muito mais. Então, em 1802, Napoleão consegue o cargo vitalício, né, de cônsul, né, ele já consegue, por meio desse golpe, crescer muito seu poder. Em 1789, 3 anos depois, ele já consegue o cargo de cônsul vitalício,
mas isso ainda era insuficiente para os seus planos, e 2 anos após, no ano de 1804, nós temos a figura do Napoleão tornando-se imperador da França. E aqui vem a grande crítica, porque um dos princípios da Revolução Francesa era justamente de igualdade, liberdade e fraternidade, combatendo o antigo regime, né, os monarcas que estavam no poder, e nós vemos, anos depois, o próprio Napoleão, ele se apodera dessa figura, né, e tornando-se o imperador supremo, né, o imperador da França, com, com poderes totalizados em suas mãos. E aí, na Catedral de Notre Dame, Napoleão recebeu a coroa das mãos do Papa Pio VII. Como era uma tradição desde o Antigo Regime, desde a Idade Média, para se tornar imperador, para se tornar rei, era necessário a mão da igreja, tendo em vista a consolidação do poder político através do poder religioso. Nós temos esse momento simbólico onde o próprio Napoleão ele retira das mãos do Papa, que era aquele que colocava a coroa em sua cabeça, ele retira a coroa das mãos do Papa e ele mesmo se autocoroa. E isso é um momento muito significativo, pois existe um confronto entre as ideias do antigo regime atreladas à Revolução Francesa. E ainda mais, o próprio Napoleão, ele se coloca num patamar superior, colocando-se a centralidade do poder na sua própria figura, onde nós temos justamente nessa imagem a figura do próprio Napoleão segurando a coroa. Quem está justamente de joelhos é a sua esposa Josefine, esperando ser coroada imperatriz da França, e aqui nós percebemos essa luta, né, esse embate com a igreja, justamente mostrando uma separação entre igreja e Estado, e ao mesmo tempo a centralidade do poder não mais nas mãos da igreja, como nós vimos anteriormente, que a igreja, a nobreza e a igreja, elas detinham maior poder, consolidando um poder religioso e um poder político. Já na figura do Napoleão, tanto nessa figura da parte direita, que é um recorte da figura da parte esquerda, esse momento de segurar a coroa com as próprias mãos é justamente de não mais aceitar o contexto da igreja ou o grande poderio centrado na mão do clero. Então, justamente o Napoleão, ao fazer isso, ele está dizendo à própria igreja que ele tem autonomia para fazer aquilo que ele bem entender. E é justamente a partir daí que nós vemos essa descentralidade da monarquia do antigo regime e agora uma nova centralidade, uma nova reflexão sobre a política e sobre a economia, vigente agora a partir dos princípios da Revolução Francesa, né, dos princípios de igualdade, liberdade e fraternidade. Percebemos também, existe uma anedota muito contada, que o próprio Napoleão ele diz para um bispo, um cardeal da igreja, nesse período, que ele vai justamente destruir a própria igreja. Uma das intenções é justamente valorizar, supervalorizar o Estado e fazer com que o poder religioso se torne cada vez mais mínimo. E aí o cardeal, em resposta ao Napoleão, disse que ele não vai conseguir isso. E o Napoleão, ele diz, eu vou conseguir destruir a sua igreja. Ele diz, você não vai conseguir. E aí, na terceira vez, o Napoleão fica muito enfurecido, porque o cardeal ou o bispo está ali implicando com ele, e aí o Napoleão pergunta, por que você diz com tanta certeza que eu não vou conseguir fazer esse feito? E aí o cardeal ou o bispo, ele diz, porque até nós já tentamos e não conseguimos. E aí o Napoleão, ele se cala, justamente percebendo, né, fazendo uma referência ao poderio da igreja, nesse poder de templo espiritual e templo político, né, político e também religioso. E aí nós percebemos também na figura a situação pomposa da igreja. É um quadro feito pelo David em 1806 e justamente outra característica que nos chama a atenção é que nesse período não existiam os fotógrafos como nós temos hoje, né? As grandes resoluções de se tirar uma imagem em tempo real e mandar para várias pessoas. O que se fazia nessa época, quando se tinha grandes eventos, era chamar justamente grandes pintores para justamente fornecer adequadamente o momento representado por meio das telas, por meio das pinturas. E foi justamente em 1806 que surgiu esse quadro,
Tem outro de 1804, também muito interessante, que é o próprio Napoleão se autocoroando rei da França, né, o imperador da França. E nesse episódio retratado é justamente a sua esposa sendo coroada como a imperatriz da França, a Josefine. E aí isso é muito importante para percebermos o desvinculamento que se tinha em relação ao antigo regime, né, aos monarcas antigos. Uma das criações muito interessantes e importantes do Napoleão, após se tornar imperador, foi o Código Civil Napoleônico. E aí nós temos esse código, né, Código Civil de France, a Paris, que foi criado nesse momento justamente com esses novos ideais atrelados à Revolução Francesa. E muitos conflitos surgiram justamente porque os reis da Prússia, da Rússia, outros reis, eles queriam manter o antigo regime e tinham medo de que o Império Napoleônico desse tão certo e houvessem revoltas também internas nos demais países. Mas uma das características do Código Civil Napoleônico é justamente a igualdade de todos perante a lei, não é apenas valorização de uma classe ou de outra, mas todos perante a lei são iguais. O direito à propriedade privada, que já era discutida desde a Revolução Francesa, com as grandes guerras e conflitos existentes entre jacobinos, os gerondinos, contra a manipulação justamente da monarquia vigente. A separação entre o Estado e a Igreja, também ficou muito claro isso no Código Civil Napoleônico, né, o Estado tendo o poder político e a Igreja responsável pelo poder religioso. Nessa essa divisão era altamente necessária na compreensão do Napoleão. Isso vai repercutir também na nossa história no Brasil. Também essa divisão não é à toa que o nosso Estado hoje é um Estado laico, pautado a partir das ideias do Código Civil Napoleônico, consequentemente das ideias da Revolução Francesa. E também nesse código ficou explícito que estava proibido os sindicatos e as greves, né, por melhores condições de vida, porque agora aqueles que lutaram justamente por essas condições estavam justamente no poder, na figura do Napoleão. Então, todos aqueles que estão justamente no poder sempre irão lutar para abafar as pequenas revoltas que ali estão permeadas. Outra característica, né, dessa era napoleônica, e vocês podem ver justamente nessa imagem, foi a criação do Banco da França. Né? O Napoleão cria esse banco justamente para reduzir a inflação, melhorar a economia, injetar dinheiro na parte interna e também externa, né, para os outros países. Ele reforma também o sistema tributário, cobrando mais impostos, tentando fazer uma igualdade social no sentido de cobrança de impostos e de distribuição desses impostos, principalmente para as novas ideias que estão sendo consolidadas na era napoleônica, nesse novo governo. Ele valoriza muito as escolas, e é justamente esses impostos vão para a construção das escolas, e ele assegurou a reforma agrária realizada na França durante a Revolução. A Revolução, justamente, os camponeses, aqueles que estavam desapropriados das terras, agora eles tinham, ou por meio de compras, ou por meio de invasões ou concessões que foram se dando durante a Revolução Francesa. O próprio Napoleão, ao assumir o poder, ele assegura essa reforma agrária, o direito à propriedade privada, para atender às necessidades básicas, né, de se construir, de se plantar e de se comer, as famílias que precisavam mais. Justamente, outra característica que é justamente trazer, através dessa reforma tributária, foi investir nas escolas, ou na propagação justamente do iluminismo e da Revolução Francesa. Então, ele instalou escolas públicas, elementares em cada aldeia e cidade francesa, lembrando que o índice de analfabetismo sempre foi muito grande, ainda mais nesse período. Formou a escola para a formação de professores, não era necessário apenas as estruturas das escolas ou colocar-se alunos nessas escolas, era necessário também fazer a formação dos professores. Então, os gastos eles foram investidos justamente na área da educação. E aí ele tem uma escola politécnica que foi criada lá na Revolução Francesa. Ele se apropria dessa escola e ele faz um estabelecimento militar, porque ele fortalece a educação, mas fortalece também
o exército. O exército napoleônico se torna muito forte, muito poderoso e a cada vez muito maior em números. E estimulou também o ensino superior. Essas características são positivas em relação a trazer as escolas, a trazer o ensino, mas, ao mesmo tempo, os livros que eram produzidos para a disseminação dos conteúdos eram altamente nacionalistas, ou seja, colocavam na centralidade dos livros a importância da história, de uma história patriótica, valorizando justamente a figura do Napoleão Bonaparte. Mas isso não aconteceu apenas na França. Né? Em vários modelos, o Stalin também, anos depois, faz a mesma coisa nas escolas, colocando a sua foto para enaltecê-lo diante das pessoas. Também no Brasil, o próprio Getúlio Vargas usa dessa estratégia. Temos também o Hitler na Alemanha, que também usa da mesma estratégia, o Mussolini na Itália, também em períodos posteriores. E o Napoleão, ao enaltecer e criar as escolas, ele coloca justamente esse patamar de colocar a educação como um ponto valorativo na sociedade, e aí nós lançamos a pergunta: que tipo de educação era moldada para a sua época? Não diferentemente, o nosso contexto odierno, contemporâneo, traz também não a neutralidade. Todo tipo de educação existe para um determinado fim, para um determinado modelo de sociedade. Não existe a educação neutra, todas estão direcionadas para algum objetivo, né? Nós lançaremos questões sobre o sistema educacional de hoje, justamente as gerações futuras farão esse papel. Assim como nós estamos fazendo ao falarmos da era napoleônica, onde as escolas enalteciam justamente tanto a Revolução Francesa, mas principalmente a figura do imperador, né, desde 1804, tornando-se o imperador da França. E a partir desse momento, nós vemos que entre os anos de 1805 e 1809, a França envolveu-se em uma série de conflitos contra a Rússia, a Prússia e a Áustria, principalmente por interesses econômicos, claro, mas ao mesmo tempo o medo que essas outras nações tinham da propagação das ideias da Revolução Francesa e, consequentemente, do Império Napoleônico. É uma nova forma de governo que a Europa em si ela tem medo dessa nova organização. Tanto é que no ano de 1808, a família real de Portugal, Dom João VI, fogem de Portugal para o Brasil justamente com medo da França, né, dos debates, dos embates que acontecem, e justamente a família real foge para o Brasil justamente com medo do Império Francês na figura do Napoleão. Então nós temos vitorioso, um imperador submeteu quase toda a parte ocidental da Europa e destituiu os monarcas de vários países, dentre eles o monarca da Espanha, que entrou em confronto com a França, e aí ao destituir o rei da Espanha, ele coloca o seu irmão para ser o novo rei da Espanha. E no Brasil, justamente, não acontece isso porque Dom João VI foge com medo das tropas francesas, né? E aí ele vai, o nepotismo, ele substitui todos os líderes que ele consegue conquistar, ele vai substituindo pelos seus parentes, pelos seus primos, irmãos, pelas pessoas da sua família. Ele vai indicando os novos reis, os novos imperadores, a nova organização política. Então, o governo napoleônico ele é bem centralizado na figura do eu, né? Ele e a sua família vão justamente se reorganizando nessa estrutura política. Então nós temos esses períodos de avanço, de confrontos, e aí no ano de 1805, o Napoleão ele acaba sendo derrotado pela Marinha Britânica na Batalha de Trafalgar. Uma das intenções do Napoleão era justamente dominar também a Grã-Bretanha, a Inglaterra. Ele não consegue nessa batalha, e aí ele tenta formular uma estratégia. Ele pensa que a Inglaterra, por precisar de muitos produtos e também por vender muitos produtos, então ele percebe que é necessário fazer um bloqueio continental. Ou seja, nem a França vai mais comercializar com a Inglaterra e nem os países aliados à França. Isso é chamado de bloqueio continental. Nem comprar e nem vender com a Inglaterra. Porque se quebra a economia de um determinado país, consequentemente vai vir a crise política, a crise econômica, a fome, a miséria, os exércitos vão ficar enfraquecidos, e aí ele vai para o segundo passo, que é justamente invadir
a Grã-Bretanha, né, a Inglaterra. Mas isso não acontece, porque os países menores, mesmo aliados à França, eles começam a desobedecer o bloqueio continental e comercializam produtos, porque eles precisam também tanto da compra, como também de crescer a economia vendendo seus produtos. Então, a França e os países aliados estavam proibidos, né, de comercializar com a Grã-Bretanha, e aí, ao mesmo tempo que ele impõe essa proibição, os países não, de forma formal, eles aceitam isso, mas de forma informal, na clandestinidade, na forma da pirataria, no sentido de ir às ocultas comercializar os seus produtos, na forma informal, eles não aceitam justamente o bloqueio continental. E aí o bloqueio ele acaba não surtindo esse efeito esperado, né, que era justamente de impedir o comércio, a transação de mercadorias para enfraquecer a Grã-Bretanha. Isso não acontece e o Napoleão acaba mais uma vez sendo derrotado nessa perspectiva, no sentido que a sua própria estratégia ela cai por terra. E aí nós temos os mapas, né? Vocês podem até conversar com o professor de geografia. A geografia política é muito interessante porque nós pensamos que tudo já está organizado. E, na verdade, nós vemos que no desenvolvimento histórico, os países, as nações, os continentes, as regiões, elas vão se formando por interesses políticos, interesses econômicos, os interesses vigentes da época. Então, nós temos a França e as possessões diretas, toda essa parte laranja, né, que nós vemos aqui, a Holanda, a Estúria, Elba, Roma. Nós temos toda essa parte laranja, onde são as possessões diretas, onde a França tem domínio, e justamente ela vai impedir que esses países vão comercializar com a Grã-Bretanha. E aí nós temos essas partes brancas, a Suíça, a Espanha, o Reino de Nápoles, né, que a Itália, justamente que são os países dependentes. E aí nós temos as vitórias de Napoleão, que são essas bombas explodindo de cor rosa, e as derrotas de Napoleão, né, que são essas bombas de cor cinza. Né, na Espanha, ele vai tendo algumas derrotas, também perto da Prússia, nessas regiões que estão destacadas no mapa. E o mais interessante aqui de percebermos é a estratégia do Napoleão para se apoderar do domínio inglês, da Grã-Bretanha, que é justamente toda essa rota, vocês podem perceber aqui, nessa trilha pontilhada em roxo, né? E aí, justamente, é impedir, e aí nós temos essa trilha também logo abaixo, né? Nós temos aqui, nessa parte aqui da região sul, nós temos essa necessidade, a estratégia do Napoleão de isolar a Grã-Bretanha do resto do mundo, né, da Europa, fazendo com que ela enfraqueça, primeiro economicamente, depois politicamente. Mas nós percebemos que isso não deu certo, porque os demais países eles começaram a agir com autonomia, desenvolvendo justamente o comércio de forma clandestina com a Grã-Bretanha. E nós percebemos que o Império Napoleônico ele cresce, e aí em 1812 nós temos o apogeu do Império Napoleônico. Né? Nós temos aí toda essa parte verde, essa parte laranja, o Império Francês nessa parte amarela, que vai crescendo cada vez mais, mas algumas derrotas pontuais fazem com que o Napoleão vai perdendo a sua credibilidade. Inicialmente, ele entra no poder da França para reestruturar a economia. Ao mesmo tempo que ele vai crescendo seus territórios, percebe-se que em uma guerra pontual e outra, que ele vai perdendo batalhas, ele vai perdendo a sua credibilidade como um grande imperador, e o seu exército também vai ficando enfraquecido. E é justamente nesse mapa que nós percebemos os grandes confrontos, né? A Grã-Bretanha ele vai entrar em confronto e não vai conseguir, e também o Império da Rússia, que é a próxima parte onde nós iremos justamente perceber que a Rússia ela vai ter uma estratégia muito interessante para destruir as tropas napoleônicas. E é justamente nesse período que existe o enfraquecimento. Então, a partir de 1812, Napoleão reúne um exército de cerca de 600 mil homens para invadir a Rússia. Inicialmente, a estratégia de guerra de Napoleão, e nós lembramos lá daquela figura
do Pernalonga, né, deles colocando no mapa as principais estratégias por onde invadir, qual o número de soldados é necessário para invadir o Império Russo e para destruí-lo, a estratégia na mente e montada na sua mesa é muito interessante, mas ao mesmo tempo na sua estratégia ele não coloca em plano aquilo que pode dar errado, né? O plano B, o plano C, ele não coloca isso em estratégia, ele utiliza apenas o plano A. E é justamente nesse plano que se dá totalmente errado. Ao centralizar 600 mil homens, levar muitos alimentos, muitas carroças e muitas armas, ele pensa que a vitória já está ganha. E justamente não é isso que acontece. Né? Os russos tiveram uma estratégia que reutilizaram lá na Segunda Guerra, que foi justamente a tática da terra arrasada. Que tática era essa? Era justamente perceber os locais, os territórios que os franceses iriam adentrar primeiramente. Então, nesses principais territórios, os próprios russos já queimavam todas as lavouras, destruíam todas as casas e cidades, e assim que os franceses chegavam nessas cidades que já estavam destruídas, eles não tinham alimento, eles não tinham água, as águas já estavam envenenadas pelos russos. Então, essa é uma tática de guerra dos russos, destruir eles mesmos primeiro do que o seu inimigo. Quando o inimigo vai chegando, ele vai perdendo os alimentos, ele vai se cansando, e ao chegar nas cidades totalmente destruídas, eles já não têm mais o que comer. Então, desses 600 mil soldados, só por essa estratégia, muitos já começam a morrer de sede, de fome, de doenças também, porque as viagens eram muito longas. Nesses períodos não tinham as tecnologias que nós temos hoje, né? Os meios de locomoção eram totalmente precários para a sua época, eram as carroças que levavam ali os seus soldados e os seus mantimentos. E outro fator também que fez com que se reduzisse as tropas do Napoleão foi o inverno rigoroso. Sem ter mais o que comer e as moradias totalmente destruídas, o Napoleão é surpreendido pelo inverno, e aí muitos acabam morrendo de frio mesmo, por não terem levado também as condições necessárias para suprir o frio rigoroso da Rússia nesse período. Existe até os químicos adoram isso, e até um diálogo interdisciplinar, vocês trabalharem, perguntarem para os professores de química, que na farda do exército dos franceses existiam os botões, né, os botões que eram feitos de um determinado metal, que eles começavam a se deteriorar com intenso frio, o frio da neve da Rússia. E ao deteriorar, se largava elementos químicos que eram prejudiciais à saúde dos soldados. Então, além disso, nós temos um exército muito grande, de 600 mil homens, muitos morreram por um simples botão, né, justamente pelos elementos químicos que eram colocados em contato com a pele desses soldados. Então, muitos acabaram falecendo também dessa doença que foi ocasionada, né? Tanto no inverno rigoroso e essa tática imposta pelos russos. E aí o exército chega à capital, Moscou, com 100 mil homens, vejam só, saíram com 600 mil, 500 mil homens já tinham morrido, já tinham ficado para trás, congelados ou mortos pelas epidemias e pelas comidas envenenadas que se tinham achados nos vilarejos, e esses 100 mil homens encontram a cidade totalmente abandonada, a cidade de Moscou. O Napoleão tenta fazer acordos, mas não consegue, e aí menos de 60 mil homens voltam para a França, e totalmente destruídos, arrasados, muito cansados com a guerra, com a guerra que nem teve, de fato, um confronto direto, mas a estratégia da Rússia foi muito mais avançada do que a estratégia dos franceses, e isso fez com que o Napoleão entrasse em descrédito. Ele já estava desacreditado quando perde justamente com a Grã-Bretanha, e agora esse segundo fator, que é perder para o exército da Rússia, faz com que justamente ele entre em decadência. E aí nós temos essa imagem, né, a desastrosa campanha na Rússia. Imaginem os soldados bem equipados, bem fortalecidos, mas aí por longas viagens estão totalmente cansados.
As cidades que eles pensam invadir estão totalmente desertas e destruídas pelos próprios inimigos deles. As águas estão totalmente envenenadas e aqui nessa imagem nós temos um inverno rigoroso. E aí também nós podemos imaginar justamente como esses soldados acabaram se perdendo no caminho, morrendo de fome, de sede, e também pela substância química colocada nos seus corpos justamente por eles mesmos, né? Justamente pelas vestes que eles tinham, pelos botões, né? Pelos botões que se tinha nas suas fardas de soldado. E aqui nessa imagem nós vemos aí, não tem um inimigo físico, eles tentam atirar, mas atirar em quem? Se eles mesmos estão justamente se deteriorando, né? Nós temos até a imagem aqui, as imagens, pessoas aqui na fome, sede, miséria, alguns soldados já mortos aqui no chão, esticados no chão, e as cidades que se chegavam já se encontravam totalmente destruídas. As carroças levando os mantimentos, muitas ficavam também presas na neve, os mantimentos também acabavam se destruindo por si só, e também os soldados acabavam se alimentando, né? Então, quando se chegou em Moscou, por exemplo, já se não tinha quase nada. Não é à toa que dos 100 mil homens, 40 mil homens morrem e 60 mil conseguem ainda voltar para a França, mas totalmente desiludidos e justamente derrotados pela Rússia. Então, a partir desse momento, nós percebemos justamente que há a queda de Napoleão, e aí mais uma vez, esse quadro ele é muito interessante porque nos livros é sempre enaltecido a figura de Napoleão e, ao mesmo tempo, com o olhar de historiadores, nós percebemos, será que realmente foi dessa forma? E é justamente nessa charge que o pintor ele faz isso, né? Ele olha uma realidade, né? Uma pessoa ali que está passando por dificuldades no seu cavalo, mas ao retratar essa realidade, ele pinta com outra conotação, né, como se fosse um herói valoroso, e que estivesse acima dos demais. E, ao mesmo tempo, nós percebemos um homem comum com as suas ideias políticas, as suas ideias de estratégia, que deram muito certo quando ele, antes de ascender ao poder, mas que essas ideias, justamente agora, depois da sua ascensão como imperador, elas estão entrando em declínio. E aí nós temos justamente a derrota na Rússia, isso foi o que marcou de forma esporádica, de forma central, a queda do próprio Napoleão, porque ele entrou em descrédito tanto para a França em si, como para os países que foram dominados pela França, né, como o caso da Espanha. A campanha desastrosa na Península Ibérica também foi outro fator que fez com que o Napoleão entrasse em decadência, e também a própria França já passava por um período de crise econômica, consequentemente, por um período de crise alimentar. Então, nós vemos justamente essa fase decadente de Napoleão faz com que ele seja derrotado em outras batalhas. Né? No ano de 1813, existe essa derrota de Napoleão. No mês de março de 1814, ele assina um tratado pelo qual ele abdica o trono da França. Ele deixa o trono da França, ele se responsabiliza pelas consequências das frustrações da guerra, e agora, se o rei Luís XVI foi guilhotinado, perdeu a cabeça lá na Revolução Francesa, quem vai assumir no lugar de Napoleão é o irmão do rei Luís XVI, que é o rei Luís XVIII. Ele assume todo com aqueles ideais do antigo regime, mas ao mesmo tempo ele percebe que a Revolução Francesa trouxe grandes consequências que também não tem mais como se voltar atrás, mas ao mesmo tempo ele assume ainda com as características ou com as ideias do antigo regime. Uma das características é tentar abolir a bandeira da França, né, que nós temos ali o azul, o vermelho e o branco, né, o símbolo da bandeira da França, em todos os novos símbolos que ele vai implementando, Luís XVIII, ele coloca justamente a flor de lis, que simbolizava justamente o antigo regime. Mas, ao mesmo tempo, nós vemos aqui nessas imagens ele assumindo o poder, o rei Luís XVIII, né, ele manda o Napoleão para a ilha de Santa Helena, tendo em vista que ele ainda tem
algum poder nessa ilha de Santa Helena, o Napoleão, mas ao mesmo tempo ele está desacreditado pelo próprio povo francês. Isso faz com que o rei Luís XVIII tente reerguer a monarquia, se aliar também com aqueles países que estão ali atrelados ao antigo regime, e ao mesmo tempo traz contentamento, porque nós vemos que existe uma parcela da população que é a favor do realismo, ou seja, da volta do rei, eles ficam muito contentes, mas ao mesmo tempo existe uma parcela da população que acredita nos ideais da Revolução Francesa. E aí nós vemos essas duas imagens aí do rei pomposo, né, na sua realeza, tentando restituir aquilo que foi perdido pela Revolução Francesa a partir da monarquia, né, o irmão de Luís XVI, o rei Luís XVIII. E aí nós vemos essa queda de Napoleão, faz com que ele tente se reestruturar na ilha de Santa Helena, tente se reorganizar, e em 1818 o Luís XVIII impõe uma constituição que reconhecia, né? Mais uma vez, uma nova constituição é criada, Napoleão cria uma, agora nós temos uma outra, e aí o Luís XVIII ele diz, olha, devemos valorizar a liberdade de opinião, mesmo que seja contrária, porque foi justamente por não valorizar as opiniões contrárias que houve a queda da Bastilha, consequentemente a decapitação do seu irmão, né, do Luís XVI, a liberdade de imprensa e de culto. Nós percebemos aqui no rei Luís XVIII a não centralidade mais do clero católico, mas uma liberdade religiosa também, uma liberdade dos folhetins, dos jornais, da imprensa que eram disseminados nessa época, e a concentração do poder não era mais nem necessariamente também na Constituição, mas a própria Constituição dizia que a concentração do poder está na coroa, ou seja, está justamente na figura do rei, do monarca e da sua família. É a volta do princípio da nobreza, do sangue azul, daqueles que foram escolhidos para governar politicamente a França. Então, nessa parte de 1814, nós vemos que essa Constituição ela valoriza ou ela tenta resgatar uma valorização para o antigo regime. E aí nós temos essa imagem ali, as pessoas ali se reorganizando para essa nova Constituição. Nesse período de 1814, existem aqueles que estão descontentes com o governo de Luís XVIII. E eles estão com medo da volta do antigo regime. Até a própria burguesia que está ali no poder, ela também teme que a monarquia possa se apropriar dos seus bens, seus bens materiais que ela construiu para o desenvolvimento do capitalismo. Né? Nós percebemos que é justamente na Revolução Francesa que existe o nascimento do capitalismo, como nós conhecemos hoje, né? Os meios de produção para o desenvolvimento econômico, e aí nós temos um retorno, um possível retorno da figura do Napoleão à França. E aí nós vemos que, enquanto ele está exilado na ilha de Elba, nem todos os poderes políticos lhe são tirados. Ele ainda é general, ele tem ainda o seu exército, ele ainda tem algum poder. Então, a partir daqui, ele começa a tramar, né, uma nova estratégia para se voltar ao poder. E aí, justamente em 1815, ele consegue um número considerável de soldados e vai avançando até a França, né, retornando à França. E ele volta, ele assume o trono, mas quando ele sai da ilha de Santa Helena, justamente a mídia, né, os jornais, os folhetins da época, dizem que ele é uma pessoa incapaz de assumir o poder, que ele já tinha fracassado em diversas batalhas, ele não era a melhor opção, mas conforme ele vai se aproximando da França, a própria mídia da época vai mudando a sua concepção. Né? Quando ele está muito próximo de assumir o trono, em 1815, os folhetins e jornais já anunciavam que ele era a pessoa mais capacitada para direcionar os franceses, que seria o melhor político e que as pessoas o aclamariam como o novo imperador, né? Que ele voltasse o quanto antes. E é isso que acontece. Em 1815, ele volta para a França, ele assume o trono, né, com o apoio de militares e também da população. Lembrando que ele entra no poder justamente a partir de 10 de novembro de 1799 como cônsul, né, os três cônsuls, ele é um dos,
o mais importante, ele entra justamente nesse período a partir do apoio com os militares. E, mais uma vez, ele tem esse apoio, né? Em 1799 foi um golpe com os militares, e agora, em 1815, de novo, ele assume com o apoio dos militares e da população. Só porque o seu governo ele durou apenas 100 dias, justamente porque a Grã-Bretanha, a Inglaterra, tinha muito medo da expansão napoleônica, das suas estratégias que, mesmo tendo dado errados em alguns passos, né, surtido fracassos, a Inglaterra tinha medo dele agora voltar com mais força, com mais poder e dar certo justamente aquilo que ele tinha fracassado anteriormente. E é justamente nesse período que ele acaba sendo exilado, né, para a ilha de Elba, né, aliás, ele morre na ilha de Santa Helena. Inicialmente ele vai para a ilha de Elba, né, a correção aqui, é na ilha de Elba que ele começa a se reorganizar e ele morre na ilha de Santa Helena no dia 5 de maio de 1821. Então a queda definitiva se deu em 1815, né, 1814 termina o seu império, 1815 na Batalha de Waterloo, na Bélgica. E aí nós temos justamente uma charge, né, a representação posterior do Napoleão é dada, né? Eu vou ser o Napoleão, uma pessoa que já está totalmente fragmentada, destituída dos seus poderes e é tido como um louco, né? E aí é por isso que essa imagem ela nos faz trazer essa reflexão. O exército coligado com os prussianos e britânicos venceu os franceses em 1815. O Napoleão ele volta para Paris, mais uma vez ele abdica o cargo de imperador, já que ele tinha conseguido por 3 meses e alguns dias, né, isso dá 100 dias, ele vai lá, ele diz que não consegue mais, que não vai ser mais o imperador, e aí quando é no dia 5 de maio de 1821, ele é exilado para a ilha de Santa Helena, né, fazendo uma correção, inicialmente a ilha de Elba, que ele tem uma autonomia, e ele consegue se organizar politicamente e militarmente. Agora, a estratégia é muito bem mais articulada, principalmente pela Inglaterra, porque eles exilam o Napoleão na ilha de Santa Helena, que é uma ilha justamente onde tanto está isolada e ao mesmo tempo ela está muito bem supervisionada pelos ingleses, para que não haja mais nenhuma forma dele voltar, né, dele sair dessa ilha e dele articular uma volta ao poder. Como assim? Talvez ele pensava, só porque no dia 5 de maio de 1821 se finaliza justamente a trajetória do Napoleão com a sua morte. E aí nós temos justamente o exílio, né, mostrado nessa imagem do lado esquerdo, onde nós vemos aí o solitário Napoleão, que já tinha feito tinham grandes batalhas, grandes conquistas, passa os seus últimos dias na ilha de Santa Helena, totalmente isolado, e agora já mais amadurecido e, ao mesmo tempo, acometido de doença, já não tem as mesmas capacidades para se enfrentar as novas batalhas. E do lado direito, nós temos justamente nós temos em 1821, quer dizer, nós temos justamente a morte do Napoleão, né, em 5 de maio de 1821, onde ele é acometido por uma doença e acaba falecendo, e ali nós temos algumas pessoas decepcionadas na imagem, né, umas conversando sobre a possível morte do Napoleão, alguns dizendo que foi alguma conspiração, e aí nós temos outros descontentes, desolados, porque muitos ainda viam na figura do Napoleão um grande herói nacional que tinha que voltar para o poder. Ao mesmo tempo, outros que estavam contentes com a sua saída, né, do império e a volta do realismo, ou seja, do rei a partir do absolutismo, do antigo regime. E justamente nós finalizamos essa trajetória do Napoleão, e na próxima aula nós iremos ver finalizar o nosso capítulo a partir de 2 tópicos interessantes, né? Vocês estão vendo 3, mas nós iremos nos debruçar justamente sobre o Congresso de Viena, que foi justamente essas nações que se saíram vitoriosas, né, contra o Império Napoleônico. Elas tinham medo agora de entrar em confronto com elas mesmas. Qual seria a mais forte de todas? A Prússia, a Rússia, a Inglaterra? Então era necessário agora elas se reunirem para poder ver a melhor solução para ambas, né, para que elas não entrassem em confrontos bélicos.
houve o equilíbrio europeu e a Santa Aliança, e aí nós iremos ver as principais características desse período, e justamente aí representando o Congresso de Viena, nós temos essa imagem que nós iremos explorar de forma mais detalhada. Vejam só que eles estão ali reunidos, estão olhando para o mapa da Europa, e ao mesmo tempo, vendo esse mapa da Europa, eles estão partilhando as suas terras. E ao partilhar suas terras, eles estão vendo justamente a questão econômica. Quem vai ficar com qual parte da França que foi dominada, ou com os países que foram dominados, para perceber justamente como é que será a melhor divisão entre eles. E como é que essa divisão ela vai favorecer a todas as pessoas, né? E aí nós temos os principais líderes reunidos justamente no Congresso de Viena. Outra característica que nós iremos abordar na próxima aula é a liberdade de expressão, imprensa e cidadania. Por que que eu falei dois tópicos e nós temos três? Porque aqui justamente é um texto que foi escrito justamente para repensarmos sobre o que é a liberdade de expressão, essa liberdade de expressão que foi muito valorizada pela Revolução Francesa, que teve a sua autonomia também mesmo reprimindo os sindicatos e as greves na figura do Napoleão, mas a Constituição francesa ela valorizava essa liberdade de imprensa, e também nós iremos refletir sobre o que é a cidadania. Lembrando que parece que são daqueles conceitos que, se a gente pergunta o que é cidadania, nós sabemos, mas às vezes nós não conseguimos definir ou pontuá-los. Então, por isso que nós iremos nos debruçar na próxima aula sobre esse texto, sobre a questão da cidadania, os conceitos gerados pela Revolução Francesa, que também parecem ser tão cotidianos, tão odiernos no nosso tempo, tão corriqueiros, tão do dia a dia, mas ao mesmo tempo eles são breves, né? Eles são de agora, de pouco tempo, desde a Revolução Francesa e, consequentemente, do Império Napoleônico. Né? A Revolução Francesa, mais uma vez pontuando, passando aí pelos seus períodos, né, de 1789 a 1791, a Assembleia Nacional Constituinte, de 1791 a 1792, a monarquia constitucional, a valorização da Constituição em relação aos monarcas, a Convenção Nacional, os principais grupos políticos de 1792 a 1794, que gerou muitas tensões, guerras, conflitos, fome e miséria, né, nós chamamos de Convenção Nacional, a subida ao poder dos jacobinos e, consequentemente, depois dos girondinos, e, ao mesmo tempo, o apoio político que era dado por meio dos condés, que eram os mais radicais, ou então daqueles que estavam na planície. E, consequentemente, de 1794 a 1799, que é o fim da Revolução Francesa, nós temos justamente a queda, né, aliás, o fim da Revolução Francesa e o início do Império Napoleônico, a partir dos elementos que nós estudamos na aula de hoje, né, a partir do diretório, a partir da nova posição política e a partir da ascensão do Napoleão, tendo em vista que as suas ideias megalomaníacas, né, as suas ideias de grandeza, fizeram muito efeito, né, principalmente também na construção, por exemplo, o Arco do Triunfo na França, onde nós temos a exaltação do nacionalismo, a valorização dos franceses, do Império Francês, e, consequentemente, nós vemos também como ponto positivo o avanço das escolas, né? Tanto nas escolas estruturais, como também na necessidade da formação de professores para ensinar nessas escolas, e, consequentemente, também do ensino superior na França. Nós temos aí os prós e os contras, e, ao mesmo tempo, entendendo que a figura do Napoleão é uma figura que cabe muitas reflexões, né? Aqui nós temos alguns nortes, alguns pontos para entendermos essa figura, e, ao mesmo tempo, percebemos que é necessário que vocês avancem nas pesquisas. Agora, nessa semana, eu consegui baixar para vocês a História em Quadrinhos da Revolução Francesa, que vai ser justamente a nossa atividade única, né, para entendermos, compormos a nossa nota, lembrando que a nota é o que fica por último, o que importa é o conhecimento gerado, e aí, consequentemente, por consequência, se gera uma nota, e nós iremos trabalhar justamente a partir dos textos, das videoaulas, e também
dessa HQ, né, da história em quadrinhos sobre a Revolução Francesa. Nessa história em quadrinhos, que ela está disponível em PDF, eu vou direcionar por meio do Classroom, vocês poderão fazer uma análise muito interessante da construção tanto da Revolução Francesa como do personagem da figura do Napoleão. Então, assim, nós encerramos a nossa aula de hoje e na próxima aula, justamente, nós iremos nos debruçar sobre a finalização do nosso capítulo. E para entendermos o contexto panorâmico, é muito interessante esses mapas mentais. Geralmente, quando eu estou lendo um livro ou no livro didático, eu vou pontuando os principais tópicos. Não tenho a mesma habilidade dos desenhos, mas isso é muito interessante porque toda vez que você vai escrevendo, vai anotando, tem a busca, a necessidade de busca por interesse sobre algo, você vai aprendendo. E aqui nós temos, finalizando com o mapa mental, sintetizando todo esse contexto que foi trabalhado justamente na aula de hoje. Nós temos aí o consulado, né, de 1799 a 1804, a República, o Napoleão como o primeiro cônsul, mas ao mesmo tempo como o mais importante dos três, né, eram três cônsules, e depois a censura e a repressão causada pelo censurado, pelo consulado, tendo em vista que foi um golpe, né, um golpe também dado pelos militares para se reorganizar a política e a economia da época. E aí, quais foram as principais medidas? A criação do Banco da França, para organizar a inflação e, ao mesmo tempo, gerar dinheiro tanto para os países exteriores como interiormente. Nós tivemos a criação dos liceus, né, muito importante é o investimento na educação. O Napoleão, ele cria as escolas, os liceus e as academias. O Código Civil Napoleônico, e nós vimos os principais pontos, principalmente a separação entre igreja e Estado, e a Concordata de 1801. Depois nós vemos justamente o Império Napoleônico, né, a partir de 1804 a 1814, e aí é por isso que nós chamamos de Era Napoleônica, são 10 anos de império, justamente onde Napoleão ele se torna imperador, na Basílica de Notre Dame ele é coroado, mas ao mesmo tempo ele toma a coroa do Papa, e ele mesmo se autocoroa como monarca, como imperador. Nós temos o expansionismo militar, né, a Batalha de Trafalgar e a Batalha de Austerlitz, onde justamente ele acaba perdendo, e ao perder justamente na Batalha de Trafalgar, ele tem uma ideia de criar o bloqueio continental para enfraquecer as tropas da Grã-Bretanha, da Inglaterra, e aí justamente a proibição da comercialização com a Inglaterra, mas isso também não dá certo, porque os demais países, mesmo aliado à França, eles têm uma ideia de autonomia. A necessidade de desenvolvimento da indústria francesa é outra característica também da era napoleônica, é valorizar a sua própria economia. Por isso que nós nos lançamos ao grande questionamento que a monarquia do antigo regime agora está enfraquecida, mas quem está em ascensão junto com Napoleão são os burgueses, né? São justamente aqueles donos dos meios de produção. E por o capitalismo ter se desenvolvido na França a partir da Revolução Francesa, né? Na Inglaterra, a Revolução Inglesa, e na França, a Revolução Francesa, a partir dos principais ideais trazidos pelo Iluminismo, nós temos essa necessidade do desenvolvimento da indústria francesa, de produzir também para exportar. Se lá na Inglaterra já havia acontecido justamente a Revolução Inglesa com as fábricas, agora era necessário justamente combater esse inimigo que está muito forte, né? Justamente porque na Inglaterra surge o capitalismo, como nós pensamos, nós entendemos a ideia de capitalismo, e na França ele se consolida, né, nasce e se consolida justamente na Revolução Francesa. E aí nós temos um governo de 100 dias, né, justamente o próprio Napoleão ele fica enfraquecido, as batalhas não deram certo, principalmente com a Rússia também, pelo inverno rigoroso, perde dos 600 mil, apenas 60 mil voltam, e ainda voltam debilitados. Então, nesse governo de 100 dias, a fuga para a ilha de Elba, né, fazendo mais uma vez essa correção, a ilha de Santa Helena, onde ele falece, na ilha de Elba, onde ele fica isolado, mas ele tem poder, tem prestígio, tem exército, e ele começa a se articular para poder voltar. Permanece no poder por 100 dias, e aí, derrotado na Batalha de Waterloo, faz com que ele fique refugiado justamente na
ilha de Santa Helena, onde ele morre em 5 de maio de 1824. Então, nós temos aqui alguns pontos principais que nos ajudam a entender a figura do Napoleão Bonaparte e, ao mesmo tempo, perceber que as suas ideias e que as suas ideias expansionistas fazem com que a história seja agora repensada e também realocada. Né? No Brasil, nós tivemos muita influência da Revolução Francesa, principalmente até na queda do Império, né, do Dom Pedro II, em 1889. Temos também a divisão da Igreja e do Estado, também que vai se consolidar com as constituições do Brasil República. Então, pensar o período napoleônico é pensar em toda a conjuntura que também fez com que outras partes do mundo sofressem as suas consequências, positivas ou negativas. Dentre elas, nós vimos que em 1808, o próprio Dom João VI fica com medo do Napoleão, porque o seu exército é muito forte, já havia dominado até a Espanha, e aí, com medo de Portugal ser dominado pela França, o Dom João VI vem para o Brasil. Isso faz também com que o Brasil ele acabe também tendo outras conotações, né, tanto políticas e também econômicas, mas isso nós iremos ver em outras aulas. Então, assim, nós finalizamos justamente a era napoleônica, entendendo as principais conotações, tanto do contexto histórico da representação de Napoleão, como das novas representações que nós podemos fazer nos dias de hoje, percebendo que a sociedade vai mudando os seus contextos a partir das peças que vão sendo movidas, ou da grande articulação política e econômica desses países, né? Política, econômica, religiosa e social. E aí nós finalizamos justamente a aula de hoje a partir das nossas indicações, faltando aqui nessa bibliografia só a HQ sobre a Revolução Francesa. Né? Eu vou postar para vocês verem, é muito interessante, vocês vão gostar, né? História em quadrinhos sobre a Revolução Francesa, e vai terminar justamente na última página sobre a Era Napoleônica. Então nós temos a História, Sociedade e Cidadania, do Alfredo Bolo Júnior, de 2016, e o nosso livro didático, que é o mais essencial, todos têm acesso, quer dizer, né, os livros são apenas uns meios, né, são meios que nos levam ao conhecimento, não é finalidade em si mesmo, as práticas didáticas são diversas, mas vamos adotando algumas, e aí vamos trazendo para o campo da experiência. Então, o livro didático adotado, História das Cavernas ao Terceiro Milênio, História das Cavernas ao Terceiro Milênio, da Patrícia Ramos Braich, e aí também o Google Imagens, que nos ajuda e nos enriquece muito nas nossas reflexões a partir dos slides apresentados. Então, para finalizar, é só agradecer a todos que mandaram textos, desenhos, crônicas para o nosso jornalzinho O Corujinha, que foi lançado ontem. Nós lançamos com aí 30 páginas, foi bem significativo. Agradecemos a comunidade escolar, quem nos ajudou direta ou indiretamente, de várias formas possíveis, fez com que nós realizássemos aí a 30ª edição do Jornal Escolar. E, ao mesmo tempo, avisando que até à tarde nós iremos mandar as nossas atividades, né, uma atividade única nesse mês, onde nós iremos desenvolver as habilidades, né, as competências e habilidades para a construção do conhecimento. Então, nós nos encontraremos na próxima aula, na próxima semana, né, finalizando a Era Napoleônica. Então, nós terminamos a partir de agora.